Boa noite, boa noite, boa noite. Alegria do reencontro, mais uma quinta-feira. A falecida ressuscitou, tá por aí, ó. Viu? Não aceitaram ela na colônia Regeneração, nem no Umbral. Aí eles disseram, então volta para a Terra de novo. Voltou. A Verônica e eu já estava assim tão satisfeitos, sabe? Aí não teve, Nada. teve, Tira. teve jeito, não. Eu vou te contar, hein? Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma alegria muito grande estarmos iniciando um mês novo, né? 6 de fevereiro. Mirinha, lembra que agora você é espírita, trabalhadora da falange do Manuel Filomeno de Miranda, nada de carnaval, hein? Nada de começar a querer preparar as lantejoulas, não sei o quê, que ela é um Você perigo. já estava bordando a minha fantasia, já. A minha fantasia, todo ano, na semana que antecede o Natal, eu vou na cidade e compro um pijama novo. Pronto. A minha fantasia. A minha também. Esperamos que vocês tenham relido o capítulo 19, muito delicada a situação. Atendimento, carinho, atenção, aconchego. Agora nós vamos para a turma lá de fora, a turma da pesada. O pessoal que estava na reunião, dentro da reunião mediúnica, da sala da reunião mediúnica, já foi encaminhado. A turma que estava na sala de espera, chuva de bênçãos, campo magnético extraordinário, já derreteu os icebergs deles. Agora é a turma do balacobaco, como diz o outro, né? É a turma lá de fora. Vamos ver o que vai dar. Mirinha, seja bem-vinda, brincadeiras à parte. Verônica, seja bem-vinda. Quem vai fazer a leitura é a Verônica, suas palavras iniciais, depois a leitura, Mirinha faz a prece e depois suas palavras iniciais. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos iniciar aí as nossas tarefas de hoje com a mensagem número 209 do livro Minutos de Sabedoria, onde o pastorino vai nos dizer: nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Vamos orar. Jesus, mestre querido, nós agradecemos muito, Senhor, estarmos aqui, participarmos desse grupo, podermos aprender cada dia mais. Rogamos o seu auxílio, o seu amparo em favor de cada um de nós, para que tenhamos pensamentos de saúde, de bênçãos em favor de tudo e de todos. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco e nos abençoe neste trabalho de hoje. Que assim seja. Oi, gente! Ó, vocês viram, né? Ele fica falando que a Verônica... Olha, ele fica falando que a Verônica e ele querem me tirar. Mentira! A Verônica eu falo com ela todo dia, com ele também. Mentira, mentira. Verônica, vamos. Eles morrem de saudade. E quando eu falto, gente, o motivo é mais do que justo, porque é família, porque é o compromisso do trabalho, só por isso. Não tô no balacobaco, não tô no carnaval, não tô em lugar nenhum. Tava morrendo de saudade, tá? Um beijo. E bom, muito bem. Agradecemos a sua presença, lembrando que a pessoa mais importante deste projeto é você. E que somente através de você nós conseguiremos chegar a um número maior de pessoas. Então compartilha o nosso trabalho aqui, que não é nosso, é de Jesus, para que a gente possa beneficiar a outras pessoas também. Um abraço para Maria Luísa, ela me disse que o pessoal de Belo Horizonte está acompanhando os encontros e depois eles ficam discutindo lá. E ela me disse, ela esteve comigo no consultório e me disse que
disseram para ela assim, na conversa lá com os amigos dela, com as amigas dela, que nós abordamos o tema sexualidade, que, embora o livro seja complexo nesse aspecto, mas de uma maneira natural, suave, tranquila, e que o pessoal de Belo Horizonte disseram que na instituição que eles frequentam, esse assunto é quase que proibido. Né? Em muitos centros espíritas, o sexo ainda é um tabu. Né? Nós falamos assim, sexo livre. Não existe sexo livre. O sexo nunca teve preso. Os conceitos sobre sexo, que era pecado, que era sujo, era da Idade Média e até hoje ainda de muitas religiões. Eu falo para tudo quanto é lado que me chama. Falo no movimento espírita, na maçonaria, na Seixonoye, na Sudadharma Mandalana, dos Cavaleiros do Fogo, falo para tudo quanto é lado. Falo em igreja pentecostal, falo em terreiro de Umbanda, roça de Candomblé, e em alguns lugares realmente esse assunto não é o melhor. E a pessoa fica com dúvida. Não que nós sejamos professores, nem teóricos, nem práticos, não isso. Mas a gente trata do assunto como tratamos de saudade, de ciúme, de raiva, de mágoa. Né? Quer saber mais? Leia Sexo e Destino, de André Luiz, e Vida e Sexo, de Emmanuel. Quer saber mais? Leia os 16 ou 17, são 16 ou 17 livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Ela vai em vários momentos abordar o assunto. Quer saber mais? Leia Joana de Ângeles Após a Tempestade. Está tudo explicadinho lá nos mínimos detalhes. Leia o livro dos Espíritos. Os Espíritos têm sexo? Não como entendeis. Não como entendeis. Ainda ontem, na medicina, reposição hormonal, hormônio, era só para ter contato sexual, para coito. Hoje, nós sabemos na medicina, quer dizer, a gente já sabia na medicina oriental, na medicina ayurvédica, mas a medicina alopática mudou o conceito. O brilho do seu cabelo, da sua pele, do seu olho. Então, a testosterona no homem, a progesterona na mulher, estarem equilibradas é para gerar saúde e equilíbrio no todo, de maneira holística. Não é só para libido. Não é só para libido. As coisas estão mudando. Devagar estão mudando. Ai, Falcone, o planeta Terra vai de mal a pior, segundo o seu ponto de vista, que fica assistindo determinados canais de televisão lixo. O planeta Terra está melhorando. Está melhorando. A informação. E agora com essas mudanças, tirar a censura das redes sociais, é muito importante, porque de acordo com o país, se o controle era de um lado ou de outro, havia censuras. Agora nós estamos vendo aí uma modificação na estrutura disso. Vai trazer benefícios? Vai. Vai ter os engraçadinhos que vão querer colocar os pés pelas mãos? Vão, como em todo lugar. Como em todo lugar. Mas o nosso compromisso é Kardec, Kardec, Jesus. Jesus, Jesus, Kardec. E vamos em frente. Meninas, bom, como a Mirinha está há 18 programas fora do ar, faz a recapitulação, por favor, Verônica, dos últimos 18 programas, mas pode fazer só 19, ela que se vira e estuda o resto. Tá bom. Então, no capítulo 19, o médium Ricardo e o Dr. Bezerra de Menezes, eles esclarecem aquela turba que acompanhava o Marquês com o objetivo de retirá-los daquela situação em que eles se encontravam e dar a eles a oportunidade de seguir um caminho de luz e um caminho de amor. Então é esclarecido naquele momento que a tarefa de renovação daqueles espíritos não vai ser uma tarefa fácil. Por quê? Porque eles já vêm há muito tempo cometendo atos arbitrários e, por causa disso, eles vão ter um pouco mais de dificuldade, mas encontrarão as oportunidades de felicidade, porque a misericórdia divina abraça a todos. E o médium Ricardo esclarece já no final do capítulo ao Manuel Filomeno de Miranda que, por encontrar-se reencarnado, isso facilitou a sintonia dele com esses espíritos ainda muito apegados à matéria, embora ele estivesse
guiado pelo Dr. Bezerra, e com isso aqueles irmãos conseguiram, mesmo que não compreendessem na sua essência a informação que era passada pelo médium Ricardo, mas as palavras dele tocavam no íntimo daqueles espíritos. Então, para os médios que se devotam ao trabalho do bem, há sempre um trabalho a se executar, e um trabalho de ajuda, de amparo e na seara do bem. Muito bom. Vocês estão observando que eu coloquei aqui de lado, tirei o livro do Filomeno e coloquei reconciliação. Reconciliar. Nós falamos nos programas anteriores, mas uma imagem vale por 1000 palavras. Se você quiser, a gente disponibiliza essa imagem para você usar aí nas suas redes sociais, nos seus contatos e tudo mais. É a palavra que nós temos para trabalharmos neste ano de 2025, dentro de nós e nos ambientes onde estamos. Vamos então para hoje, a Ruidosa Debandada, encontro 209, capítulo 20, neste 6 de fevereiro, lembrando que você tem compromisso com a FEAC no dia 15 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro, estarei na FEAC das 14 até as 17 horas, aplicando um seminário presencial. Título: Minha Ficha Reencarnatória. Como estou? Quando eu anunciei isso na FEAC, o pessoal, cruz credo, eu não vou vir, não, você vai levantar minha ficha. Não, eu vou dar material. Nós temos a primeira parte, um intervalo para um coffee break, um lanche, e depois a segunda parte. Na primeira parte, eu vou explicar como é que é um programa reencarnatório. Por que você está enfrentando os desafios, as facilidades, os altos e baixos que enfrenta dentro de você e fora de você. Aí vem o intervalo. Na segunda parte, eu vou mostrar mais de 20 placas de sinalização. Quando você chega na estrada, onde tem um monte de placa de sinalização, para você acertar mais o caminho. Lembrando que tudo que eu vou estar falando não é para você. É, em primeiro lugar, para o par de ouvidos mais perto da minha boca. Anota aí, 15 de fevereiro, presencial na FEAC. Capítulo 20. Enquanto dirigentes cooperadores socorriam os espíritos que anelavam pela própria renovação e os benfeitores tomavam outras providências que não me permitiam investigar, quer dizer, nem o Filomeno sabe tudo o que está acontecendo no ambiente. Ouvimos repentinamente uma atroada em gritaria infrene e ruidosa, cornetas, trombetas, clarins, fanfarras, emitindo ruídos estranhos, fazendo um verdadeiro pandemônio na parte externa da instituição. Percebendo minha surpresa, o irmão Anacleto aproximou-se com a sua habitual gentileza e informou, tranquilo, feliz: trata-se do retorno daqueles que não tiveram condição de entrar no ambiente, de participar das nossas atividades, assim como daqueles outros que se recusaram à libertação. Aquela turma a turma do oba-oba, estou nem aí. Quantas vezes nós já tivemos nela? Desorientados, sem o comando a que se acostumaram, voltam aturdidos uns, amedrontados outros, temendo-nos e acreditando que somos representantes da divina justiça e os ameaçamos com sortilégios, com mágicas, com pragas, para impedir-lhes o prosseguimento nos prazeres animalizantes a que se entregam. Lá fora é medo, pavor. E, de certo modo, eles têm razão. Aí, quando a gente lê isso lá, mas como assim? A turma ali é do bem, como é que eles têm razão de imaginar que aquele pessoal pode fazer alguma coisa que venha prejudicá-los, né? Porque ele diz, embora não nos consideremos como embaixadores da corte celeste, estamos a serviço do bem. E, para isso, se utiliza de sortilégios do amor, para libertar aqueles que ainda se encontram escravizados às paixões dissolventes. Então, de uma certa forma, aquela turma que estava lá fora ia receber, sim, um sortilégio de amor. Já havíamos previsto esse efeito, eles sabiam que isso ia acontecer. Lembrando mais uma vez que no mundo espiritual não há improviso.
Então, diante daquele trabalho que é feito, todas as circunstâncias ou tudo que poderia acontecer ao redor daquelas atividades foi planejado previamente. Então, eles já haviam previsto aquele efeito, perfeitamente natural, em se considerando o estado de profunda ignorância e primitivismo de quem? Daqueles espíritos que, embora infelizes, ainda não se dão conta da própria realidade. Isso inspira a eles mais compaixão e mais solidariedade, aguardando o momento propício para quê? Para que a luz possa reacender dentro deles e eles recomeçarem a busca de Deus. O generoso mentor calou-se por um pouco para coordenar as ideias e continuou. A cidade perversa é comandada por célebre imperador romano. A gente sabe qual imperador romano é esse, Falcone? Calígula. Provavelmente. Provavelmente, porque quando a gente procura entre aqueles que foram mais cruéis, o nome dele está em primeiro lugar. E ele vai dizer aqui, né? Que foi alguém que se entregou. É o imperador do pavor. Que se entregou a excessos de toda a natureza. Então, olha só, aquela cidade perversa, a gente falou várias vezes, o Marquês de Sade dominava uma parte dela, mas a cidade era comandada por ele, por esse imperador. Ele renasceu em situações deploráveis, porque teve outras reencarnações depois dessa como imperador, e essas situações deploráveis foram impostas pela necessidade da evolução. Ele manteve-se acumpliciado com alguns algozes da humanidade, ele próprio um impenitente tirano, sempre insaciável de sangue, que se permitia toda sorte de hediondez, inclusive nos desvarios sexuais. Então ele realmente enfiou os pés pelas mãos em vários aspectos. Foi nesse período que a sociedade do Império declinou em razão do abastardamento dos valores éticos, abrindo espaço para a decadência e a desagregação dos costumes. Através dos séculos, ergueu com outros infelizes perturbadores da paz da sociedade os alicerces dessa infelicidade que agora ele governa. Então, essa cidade perversa é governada por ele e outros comparsas dele, tornando-a um núcleo de punição para aqueles que lhes caem na sedução ou de reduto de prolongadas bacanais que a matéria não mais permite realizar. E tudo aquilo que o Manuel Filomeno de Miranda já descreveu em outros capítulos acerca dessa cidade. Condensando sempre o pensamento servil nas expressões da animalidade primitiva, ele conseguiu realizar um símile, né, de deboche e ultraje do que vivenciara quando governava Roma. Ele transferiu aquilo que ele viveu em Roma agora para essa cidade do mundo espiritual. E dali tem partido em direção da terra inúmeros verdugos da humanidade que se encarregam de perverter os costumes e disseminar a licenciosidade, ora sob o disfarce da hipocrisia, noutras vezes em deboche público, de que se tornaram célebres muitas cortes e culturas através da história. Então, muitas vezes a gente pode se deparar com uma figura dessa e perguntar, gente, de onde veio essa criatura? Aí, de onde que veio? Antro de perdição, ali não luzem a liberdade nem a esperança, conforme a mitológica informação de Dante Alighieri na entrada do seu inferno, né? Que é o autor da Divina Comédia, onde ele fala sobre céu, inferno e purgatório. Não obstante, o amor de Jesus, em nome do soberano Pai, periodicamente favorece os seus residentes com oportunidade de libertação, qual ocorre nesse momento que atravessamos. Então, esse momento que eles estão atravessando é um foco fortíssimo de luz para beneficiar aqueles espíritos que estão há muito tempo nas trevas. Interrompendo momentaneamente os esclarecimentos, continua. Com a libertação do Marquês de Sade, começa uma nova fase para a cidade perversa, já que o seu governante irá tomar providências que consideramos graves, especialmente contra aqueles que trabalham nas fileiras de um Consolador. Quem trabalha com Jesus, né? Que deverão experimentar o chicote do desforço e da crueldade. Quer dizer, isso daí é uma coisa que várias pessoas vêm falar com a gente. Mirinha, sempre nos livros do Filomeno,
Ele fala que quem trabalha com Jesus apanha. A gente apanha. Claro que apanha. Mas apanha o quanto? Como? Por quê? Como é que funciona isso? Se você colocar sua cara na reta. E não é fácil, ainda que colocando, sem colocar a cara na reta, não é fácil, porque esses espíritos, eles querem tirar a gente do caminho, quer tirar quem está no bem do caminho. Mas a proteção divina é muito maior que tudo isso, pode ter certeza. Mateus fala que na impossibilidade deles explodirem a usina, né, a central elétrica, o que eles fazem? Igual moleque de rua, joga a pedra no poste. Queima a lâmpada, aquele trecho fica na escuridão. Sentido figurado, nós somos as lâmpadas nos postes. Iluminamos trecho da nossa estrada da vida. Se eles dão pedrada na gente, é um médium que fala, que para na mediunidade, é um orador que para de falar, é um educador da criança, é uma pessoa que trabalha na campanha do quilo, na assistência social. Ai, tô cansado, gente. Eu, Falcone, 70 menos 11, 59 anos de espiritismo, já tem tempo para... Ah, Mateus, me desculpe, mas eu vou pendurar a chuteira. Penduro coisa nenhuma, entendeu? A não ser que eu abra as portas e a obsessão me pegue. Não por força dos obsessores, mas porque eu abri as portas que não devia. Eu permiti. E a gente não pode falar, né, que as coisas não vêm para a gente, que as lâmpadas não são atacadas. São sim. São. Mas não é que a gente não suporte, não. E outra coisa, Deus é muito misericordioso. A gente precisa ter mais autoconfiança e confiança em Deus. Mas aumenta a luz também, aumenta a proteção. Com certeza, aumenta. Conexões do bem você cria, mais ground, mais raiz. Não é? E outra coisa, a gente está no planeta de provas e expiações, gente. Ainda estamos nesse planeta, não passamos para regeneração ainda não. Então a gente vai tomar umas pedradas mesmo, porque já demos muita pedrada também, viu? Não fica achando que é santo, não, como dizia a vovó. Não é boa bisca, não. A vovó Holanda falava assim. Então ele continua falando, olha o que ele fala: estamos em campo aberto de batalha, no qual a treva se empenha por manter os seus domínios, claro, ante a luz do amor que dilui toda sombra e abre espaço para o desenvolvimento dos seres humanos. É isso que o Falcone falou. A gente é luz, ilumina o nosso caminho, o meu estar íntimo e consequentemente, depende de cada um, não é nem nossa intenção, se está iluminando as outras pessoas, que bom, né? E a gente vai contribuindo da forma que a gente pode, né? Por largo tempo retido na impulsividade, na ignorância, que somos nós. A humanidade teve por largo tempo e ainda está na impulsividade e na ignorância. Não padecem quaisquer dúvidas que a vitória do bem é inapelável. Isso é fantástico. A gente teve numa reunião mediúnica agora há poucos dias, em que uma das nossas companheiras do esclarecimento teve um pouco de receio com o atendimento, e eu disse a ela, não precisa de ter. É natural que se tenha, nós somos iniciantes, né? É natural que se tenha, mas pode confiar. Os guias estão conosco, os benfeitores estão conosco, então assim, sobretudo confie, né? E aí o bem, ele é inapelável, não adianta, cabendo-nos a todos a desincumbência dos compromissos abraçados. Nós temos compromisso, gente, não é assim não, com o pensamento vinculado ao Pai, que não cessa de ajudar-nos. Eu confio muito. Nossa, eu fui uma pessoa que desconfiei muito. Fui uma pessoa que tinha muito a confiança, a autoconfiança era baixíssima. Eu me lembro que toda vez que eu reclamava com o Mateus, com o Armando alguma coisa, a frase que vinha era a mesma: sua autoconfiança está baixa. Nunca mais eu ouvi isso. Mas também eu enfrento, não quero saber. Porque eu tenho que enfrentar a mirinha. Sobretudo é a mirinha. Então o bicho mais papão que existe na minha vida chama mirinha. Quando eu descobri isso, quando eu me dei conta disso, eu falei, Senhor Jesus, a trevosa sou eu. Não é ninguém que está fora de mim, não. A tentação está dentro. Uma vez eu ouvi isso da boca do Armando, eu queria esganar ele.
A tentação está dentro de você, minha filha. Eu falei, gente, mas como é que pode estar aí fora? O doce está aí, o pudim está rodando aí. Ele falou, não, está dentro de você. Você come o pudim que você quer. O que o Mateus Tem gente. não é o pão que corre atrás da boca, mas a boca que corre atrás do pão. Você sabe esse negócio que guia, que gente que vive só com esse tal de espiritismo tem explicação para tudo? É estranho aí. Então, quando eu falei, Amanda, eu tô sendo tentado, o pudim anda do meu lado. Ele falou, não, minha filha, tá dentro. Quase que eu morri. Mas eu aprendi. Eu aprendi. A gente morre essa pecado, mas a gente aprende. Então ele continua falando que desse modo, firmados nos objetivos elevados que nos unem, é isso que nós precisamos fazer, firmar no propósito de enobrecimento, né? Avancemos confiantes, trabalhando sem cessar e amando sempre. Às vezes é um desafio amar, gente. Às vezes é um desafio amar os seus familiares, as criaturas com quem você convive. Mas é desafio mesmo, e vamos em frente, né? Porque o reino de Deus está dentro de nós, aguardando poder exteriorizar-se em favor de todos os seres. Todos os dias de manhã, eu já falei aqui com vocês, quando eu vou para o meu trabalho, já dirigindo, eu falo com Jesus. Jesus me ajuda a amar as criaturas. Porque quando eu aprender realmente a amar as criaturas, tudo vai ficar muito mais fácil para mim. Pode ter certeza. Quando se calou, eu podia perceber mais uma vez a grandeza do nobre espírito que se encontrava à frente de uma tarefa incomum, aureolado pela consciência do dever nobre e reto. Que delícia que é isso, o dever cumprido, né? Sem qualquer alarde, o porvir ditoso para as demais criaturas. Bom, com ordem, o salão foi sendo esvaziado e as entidades que estavam no salão encaminhadas aos setores próprios para o atendimento fraterno individual, para avaliação daquilo que nós vamos trabalhar no dia 15 de fevereiro, a ficha reencarnatória, a gravidade, os agravantes, os atenuantes, e os mentores estavam dando as orientações finais. Logo após, o apóstolo Dr. Bezerra de Menezes despediu-se, havendo-se desincumbido da atividade que ele competia, e ficando aqueles que fazíamos parte do socorro a Mauro, agora acompanhados por Madre Clara de Jesus, diretora do núcleo socorrista que nos hospedava. Lembrando para você, se ainda não preparou, pega a sua água, minha água está aqui, meu copo está aqui, porque nós estamos em mais um culto do Evangelho no lar. Os amigos, mesmo que você assista depois, não esteja assistindo agora no 6 de fevereiro, mas assista depois, porque tem trabalho, compromisso, o mundo espiritual está visitando o seu lar. E assim, a alva abria o seu suave manto de cor de luz, arrancando da noite aqueles que se encontravam acobertados pelo véu das sombras. É o ditado árabe que eu já disse aqui N vezes: ninguém consegue deter a madrugada. Enquanto o irmão Anacleto prosseguia dando curso aos seus labores, Dilermando e nós buscamos o necessário repouso a fim de encetarmos futuros compromissos na esteira da aprendizagem divina. Passaram poucas horas quando eles foram despertados para uma ruidosa e intempestiva manifestação espiritual que se situava nas imediações da casa espírita. Dirigiram-se então até a porta de entrada e foram colhidos pela estranha presença de alguns milhares, olha a quantidade, de entidades grosseiras, mascaradas umas, outras apresentando aspectos ferozes, evocando as hostes bárbaras que no passado invadiram a Europa. A Europa foi invadida por vários povos bárbaros durante uma sequência de anos. E a aparência deles era assim, porque eram povos bárbaros, que queriam invadir, que queriam matar, que queriam conquistar. Aí entre eles a gente ouviu falar nos hunos, nos vândalos, que a gente usa até essa expressão hoje, visigodos, francos e por aí vai. E eles usavam também animais exóticos para assustar, né? Preparados para aguerrido combate, que certamente não teria curso por motivos óbvios, que não ia haver combate nenhum ali.
apresentando toda a miséria espiritual do primarismo em que se afundavam. Aqueles espíritos eram comandados por alguns conhecidos conquistadores do pretérito, que se mantinham nas mesmas condições de atraso e de inferioridade característico dos seus dias transatos. Já pensou? Quanto tempo desde que aconteceu isso encarnado e esses espíritos continuavam na mesma frequência, na mesma... Nada, mudou alguma coisa, mas quase nada. Quase nada. Era como se o tempo não houvesse transcorrido, mantendo-os na mesma época e nas mesmas circunstâncias da sua infeliz celebridade. Belicosos, quer dizer, guerreiros e atrevidos, eles cercaram as dependências externas daquela instituição cristã, como se pudesse impedir o acesso de quem pudesse entrar ou de quem pudesse sair dali. Instrumentos rudes, tambores e outros de percussão soavam em perturbadora musicalidade, facultando aos desocupados que observavam o fluir de estranha agitação. Utilizando-se de aparelhos de projeção de voz, gritavam ameaças grosseiras e impertinentes, como se estivessem dispostos à destruição do conjunto de edifícios nos quais se realizavam os labores espíritas. Eu não posso imaginar o que deve ter do lado de fora da FEAC, trombeta e tudo mais, querendo pegar a gente que está lá dentro. Mas, como diz um amigo meu, pega não. Não pega. Não precisa preocupar. Segura peão. Segura o peão, meu filho. Eles invadem, eles entram, eles acham que eles estão... entrei porque eu sou daqueles... Não é nada disso. Então, simultaneamente, as defesas foram reforçadas através de espíritos bem preparados com equipamentos especiais. Meu querido Cabo Arnaldo, eu te reverencio, que você fica ali na porta e são esses espíritos trabalhadores do bem que sustentam a nossa casa, né? Então, esses equipamentos podiam emitir ondas eletromagnéticas que, atingindo-os, produzia sensações semelhantes ao choque elétrico. Eu lembro uma vez um casinho engraçado, porque antigamente tinha muito caso engraçado na FEAC, hoje eu nem sei se tem tanto mais. Tinha uma certa criatura que era até assistido pela FEAC, ele pulava o muro da FEAC e queria lá pegar uns negocinhos. Aí um dia eu falei com a Amanda, assim, Amanda, devia de pegar e colocar um choque, que ele precisava de acender a luz, porque a FEAC é muito escura lá dentro de noite, não tem? Então ele tinha que acender a luz. Como é que ele ia? Ele acendia a luz, saía e deixava a luz acesa. Aí eu falei com a Amanda, por que você não manda colocar, os espíritos colocar nesses negocinho, como é que chama? Que acende luz? Interruptor. Um choquinho. A Amanda falou, menina, não é maldade não. Nossa, gente. Ele falou, não, mas não é assim que funciona. Aí eu lembro que o Armando falou, os choques funcionam, você não precisa se preocupar, não, mas não é desse jeito, não. Eu falei, eu querendo ensinar, Verônica, eu querendo ensinar os espíritos superiores a dar choque no ladrãozinho. O Armando não precisa se preocupar, não, minha filha. É assim. Que choque eles estão. Não quer mudar de comportamento, de vez em quando a gente socorre ele. Não quer mudar de comportamento. Socorre até hoje. Mas é uma coisa engraçada. E aí o atraso, isso acontece porque, gente, o atraso moral dos militantes era grande, muito grande. Então guardava as sensações, as pessoas guardando as sensações das existências físicas, tornando-se alvo muito fácil para a preservação do ambiente. Alguns dos seus comandantes conheciam o efeito desses recursos, havendo decidido por manter uma distância especial, não obstante procurasse impedir que as vias de entrada para o edifício central ficassem interditadas. Aproximando-se do imenso portão material, Madre Clara de Jesus abriu os braços em atitude de súplica e fez uma prece pedindo socorro divino. A sua voz doce e vibrante, assinalada pela compaixão em favor dos agressores, exteriorizava-se em música de amor, suplicando o auxílio de Jesus, inconfundível, e das suas falanges abnegadas.
Ainda não terminara a prece, a exoração, quando um volumoso jato de luz, mais iridescente que a claridade do amanhecer, desceu das regiões elevadas, e dentro dele numerosos espíritos de semblante grave chegaram, respondendo ao apelo da diretora preocupada. Lentamente, avançaram na direção dos visitantes perturbadores, que eles, percebendo a superioridade moral e a força espiritual que irradiavam, em gritaria desorganizada, debandaram novamente, atropelando-se uns aos outros, enquanto as animalhas desorientadas tombavam umas sobre as outras e a sombra densa que os acompanhava era clareada pela exteriorização dos recém-chegados. Luz. Mas luz com amor. Não é luz para queimar, para explodir, nada disso. É porque eles não chegaram, eles chegaram na paz, na tranquilidade. Na paz. Só essas energias deles já foi capaz de afastar os outros, né? E à medida que eles se afastavam em desordem, porque numa hora dessa não dá para ter organização, tinham medo também, né? Queriam fugir. Qual ocorre nas batalhas terrestres, com a retirada dos vencidos, era estabelecido limites bem guardados em torno da casa de ação cristã. Então, à medida que esse grupo debandava, esse outro, atendendo à prece da madre, ia ampliando o campo de proteção em redor da casa. E os voluntários espirituais se postavam defendendo o acesso, que continuou sem qualquer problema. A administradora entreteceu considerações oportunas, esclarecendo para aquele grupo que estava ali a ignorância em torno de uma questão tão delicada, pertinente às organizações espirituais inferiores. E ela começa informando: as tenazes do mal são de perversa constituição. Quando seus áulicos são aquele grupo, né, que pertencia ali ao Marquês, pertence a uma liderança, se percebem em confronto com os legionários da verdade, equipam-se de recursos odientos e passam a ameaçar e agir de forma que voltem ao poder, sem quaisquer prejuízos em torno das prerrogativas que se permitem na sua profunda estupidez ante as leis da vida, que pensam manter violadas por tempo indefinido. Ou seja, o que passa na cabeça deles é totalmente distorcido. Quem manda sou eu. Eles não sabem nada. É isso que eles pensam. Especialmente aqueles que são os inspiradores das desordens sexuais, por nutrirem-se das energias das suas vítimas de ambos os planos da existência, tornam-se furiosos e investem com toda audácia contra os que pensam poder vencer, firmados na alucinação do seu falso poder. Inúmeras vezes têm investido contra a humanidade, utilizando-se da fraqueza moral dos seres humanos para envolvê-los em seduções nefastas. Então aqui chama nossa atenção para o nosso comportamento e o nosso pensamento. Contagiando-os com seus fluidos degenerados e levando-os, não poucas vezes, ao pântano das orgias e loucuras onde afundam. Enfrentaram religiosos que de início se ofereceram à fé que abraçam, forrados por sentimentos nobres, mas que não resistiram às tentações em razão do passado sombrio que ainda os governava e em face das situações em que se viram colocados. Outras vezes, cidadãos portadores de um proceder reto, quando amadurecem e se encontram próximos de concluírem a lide, a sua instância infeliz, têm os apetites assolados e estimulados por outras pessoas devassas que servem de instrumento aos interesses inferiores dessas entidades que são atraídas, perturbando o programa de vida que se vinculavam, impossibilitando de concluir os compromissos que lhes são essenciais à vitória sobre si mesmo. É tão complexo essa organização, e um dependendo do outro, que fica até difícil buscar cortar essa corrente e que cada espírito, na sua individualidade, consiga enxergar aquilo que pode beneficiar a ele. É um grupo pensando como um bloco único. Não podemos negociar com o mal, ela continua, nem nos misturarmos com eles. Por essa razão, Jesus, que lhes conhecia as urdiduras e o abismo de impiedade em que se atiraram, ensinou-nos o quê? A solicitar ao Pai amoroso que nos livre do mal, porque ainda não possuímos a necessária condição para enfrentá-lo com equilíbrio, sem o perigo de contágio.
porque os maus se utilizam de quaisquer recursos impróprios e os nossos são os do amor. Levam momentânea vantagem em se considerando que não nos permitimos competir mediante os mesmos escusos processos, contando invariavelmente com a bênção do tempo e a resolução da própria criatura a quem nos dispomos a ajudar. A equipe está ali pronta para ajudar, mas sem se atrever a queimar etapas. A hora que for possível, que eles tiverem condições de entender aquela ajuda, essa ajuda vai chegar até eles. Mas naquela hora ali, foi necessário agir da maneira que foi, o comando ali foi dado para eles. Lembra da lei natural? A natureza não dá saltos. Ditado do pessoal do campo, da lavoura, do agronegócio. Cada fruto amadurece no seu tempo. Mas a gente fica assim muito impaciente, né, gente? Ainda mais quando a gente está vivendo isso, a gente fica uma impaciência. Vocês não, vocês são tudo anjo, né? Agora eu fico, às vezes, impaciente, né? Eu tô melhorando, viu, gente? Eu fico falando só de mim, mas eu tenho melhorado muito. Nossa, esses dias passei uma aí que eu fiquei uma paciência, parecia um anjo, vocês têm que ver. Mas estou indo, né? Então vamos lá. Manteve-se em recolhimento rápido e logo após deu prosseguimento aos seus lustros esclarecimentos. Seremos convocados a graves situações, oh meu Deus, mas nas quais o testemunho será o nosso sinal cristão, resistindo às forças cruéis da perseguição e ampliando os horizontes da verdadeira fraternidade. Quanto mais a gente passa aperto, quanto mais a gente aprende, mais a gente amplia esse estado espiritual nosso. E aí a gente vai diminuir no estado material. É muito legal isso. Esses irmãos enfermos se voltarão contra os bons trabalhadores da seara de Jesus, criando situações embaraçosas e atirando pessoas sem escrúpulos fáceis de conduzir nos seus braços, a fim de os envolverem nas suas tramas, para depois os arrebanharem nas suas implacáveis proposições. Toda vigilância e misericórdia que nos esteja ao alcance serão necessárias, olha a importância do vigiar e orar, para uma boa aplicação, gerando recursos defensivos em caráter de prevenção, como também vitalizadores para romper com as ciladas que se apresentarão com frequência. Contaremos sempre com o auxílio do Mestre Jesus. Não adianta. Jesus está no comando, não precisa preocupar, não. Vereis. Mateus capítulo 7, versículo 7. Não é? Que experimentou a crudeza da maldade humana em sucessivas conspirações. Ele sempre esteve em sintonia com o Pai, vencendo seus inimigos, que são os incontáveis e insistentes adversários da humanidade, que se liberta lentamente da animalidade, buscando a espiritualização. Foi isso que eu acabei de falar. Quanto mais a gente se espiritualiza, menos a gente se animaliza. O sexo tem sido um espinho cravado nas carnes da alma humana, dilacerador e contundente, que gera muito sofrimento. Gerações sucessivas de seres predispostos ao progresso têm experimentado derrocada em face das exigências mal compreendidas do desejo e da utilização do sexual. Vamos dar uma paradinha aí para a gente pensar o seguinte: as pessoas também perguntam para nós: ué, menino, pode ter relação sexual, não? Pode, claro que pode. Ele vai falar aqui mais para frente. Até deve. Não tem problema nenhum. Desde que você não faça isso a sua vida. Ah, o dinheiro é ruim, foi o dinheiro que desgraçou aquela família. Não tem nada disso, gente. O que desgraçou a família foi a família permitir que o dinheiro fizesse. Ué, não tem nada disso, não. Ah, a menina desgraçou por causa do pudim. Não tem nada disso. É a menina que não permite. A gente tem que pontuar as coisas. Ah, então sexo, Mirinha. Não, sou eu que desregradamente me utilizo dessas relações sexuais.
Eu sei o que é certo e o que é errado. Não tem esse negócio, não. Ah, mas eu não sei. Sabe sim. Todos nós sabemos. Quem não sabe é meu neto de 3 anos. Esse aí provavelmente ainda não sabe, não. Mas mesmo assim o chip está lá dentro. Veio lá. Quando veio lá do empacotamento lá do Cristo, ele já veio com chip, viu? Não pense que não veio, não. Então, quando chegar na hora da adolescência, isso tudo vai eclodir nela lá, tá? Então, perturbado, vezes em conta, responde por inúmeros perturbações da emoção, da mente e do organismo, gerando consequências afligentes em sucessivas reencarnações. E aí depois fala assim, nossa, mas eu fiquei desregrada uns tempinhos só, vou passar isso sempre? Depende que tempinho só é esse que você está falando, né? Todavia, é o veículo da perpetuidade da espécie. Olha o que é isso que o Filomeno está falando aqui. Isso daqui, gente, a gente precisa ter sexo para nascer criança, né? Assim que a mamãe ensinou, o papai ensinou. Tem que fazer sexo para nascer o bebê, para nascer criança, para procriar, para continuar a prole, né? Assim. Mas não precisa de ser desregrado, não precisa de ser com falta de senso, não precisa de ser comércio, não precisa de ser sem amor. Ah, Mirinha, mas hoje em dia a gente não ama, não, então tá na hora de aprender a amar, tá na hora. Isso aí é sine qua non, né? Outro dia houve um amigo meu que tem mais ou menos a idade do Falcone, e assim, uma garota queria para sexo. E ele falou, não, sem amor não vai. Eu fiquei olhando para a cara dele, achei tão bonitinho. Falei, tem gente que ainda tem juízo na vida, né? Então, é o veículo da perpetuidade da espécie, gerador e estimulante de ideais de beleza na arte, no pensamento, na ciência, na tecnologia, como fonte de estímulos que impulsionam para a conquista do progresso. Deve ser transformada em flor e fruto de bênçãos, sempre que direcionado para as magnas finalidades a que se destina. Presta atenção nisso. Ficando à margem a brutalidade e o primitivismo que lhe deram origem nos recuados tempos das primeiras manifestações. Na terra dos nossos dias, tem se tornado trator vigoroso, utilizado de forma indevida quase sempre. Olha a frase dele. Utilizar, tá falando do sexo, de forma indevida quase sempre. Por isso mesmo, arrastando multidões que se bestializam, intoxicadas pelos seus vapores e pelas promessas enganosas de gozo infinito. A bondade da benfeitora reflexionou por um pouco e concluiu. Hipnotizadas pela alucinação do prazer, centenas de milhões de criaturas humanas, ainda vivenciando as faixas da sensação sexual, deixam-se escravizar pelos impulsos mal direcionados e tornam-se vítimas de carrascos da sua paz, que as seviciam com seus instrumentos de perversão, exercendo domínio sobre as suas mentes e sentimentos. Já falei N vezes, anota aí de vez. Novo. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Onde quer que você esteja, nuvens de testemunha vos observam. Então, se eu compro uma garrafa de vinho, uma garrafa de vodka, e dentro da minha casa, no meu ambiente de equilíbrio, vou comer uma macarronada daqui a pouco e vou tomar um copo de vinho, vou tomar uma dose de vodka ou de cachaça, seja o que for, porque ajuda a aquecer esse frio que está. Pode, perfeitamente. Deve, não. Por quê? Na proporção em que eu levo o copo na boca, alguém está sugando. Mas nós acabamos de fazer uma gravação do capítulo 20 e eu fui lá para jantar. Aqui nós estamos na sintonia da luz. Quando eu pegar a bebida alcoólica, eu estou mudando o meu padrão vibracional. Agora imagina se eu faço isso no botequim, no barzinho, no ambiente onde
reúne-se um volume muito maior de espíritos dependentes do álcool, e o álcool, o ditado popular é uma dose de bebida alcoólica, o ato sexual depois e um cigarro para terminar. Usado de forma inconveniente, aberto e fechado por duas dependências químicas, como é que fica a situação? Temos que pensar nisso. Então, reencarnam e desencarnam num vai-vem interminável e faz um looping até que acorda, até que desperta, até quando expiações pungentes e martirizantes interrompem o ciclo desse ir e vir quase sem proveito. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. É o que ocorrerá nos próximos anos com os irmãos ora recolhidos pelo amor de Jesus Cristo e dos seus mensageiros, que vão recambiá-los à reencarnação a um corpo anatematizado pelas aflições, de modo que ajustem o perispírito a volverem aos ideais de vida e de harmonia. Entretanto, legiões voluptuosas renascerão no mundo das criaturas terrestres, procurando retratar e repetir os excessos que se têm permitido nas estruturas sórdidas quão nefastas. O planeta Terra está no trânsito para planeta de regeneração. Planeta de regeneração ainda vai ter prostituição? Sim, em número cada vez menor. Vai ter aborto, suicídio? Sim. Homicídio? Sim. Na proporção em que os 9 séculos forem evoluindo, a coisa vai diluindo tranquilamente. Vai ter de tudo, só que numa dose. Planeta que nós estamos, de provas e expiações, predominância do mal em relação ao bem. Planeta de expiação e prova é aqui, mas planeta de tos é outra coisa. Então não vai achando que nós vamos virar asinha, anjinho, arpinha, nada disso não, porque não é por aí não. Tá? E aí, bom, o que vai acontecer? E as estruturas sórdidas, quão nefastas da cidade impiedosa, com que se seduzirão os indecisos, dominarão aqueles que entrarem nessa frequência, batendo uns, recuperando outros, e vão criando um campo de muitos combates a bem do progresso. Cuidemos, então, para não lhes cair na cilada nem nos deixarmos arrastar por seus encantos mentirosos e seduções venenosas, seguindo pela porta estreita, enquanto os nossos espinhos, que se arrebentarão em flores de caridade e de amor, olha que bonito, de ação benemérita e de dever como filhos biológicos ideais da dignificação humana, realizações edificantes e de sabor eterno. O pessimista diz: planeta Terra não tem jeito, coitada das rosas, convivem com os espinhos. O otimista, o construtivista já diz: o planeta Terra tem salvação. Até os espinhos recebem a presença, a beleza e o perfume das rosas. Ninguém está desamparado. Jesus é vida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. João 10:10. E com ele a luta é honra, que não podemos descurar. Não é luta para eu vencer o marido da Mirinha, para eu vencer a filha da Verônica, para eu vencer o meu vizinho, para eu vencer o meu paciente. Não. Luta do Falcone com os falcones que eu trago naquilo que Hermínio Miranda escreveu, um livro extraordinário, anota aí, Hermínio Miranda, Condomínio Espiritual. Eu não sou o que vocês estão vendo aqui, eu sou o saldo das minhas últimas 50 reencarnações. Então, o Falcone vândalo, o Falcone uno, o Falcone que lutou com Gengis Khan, o Falcone que teve na Primeira Guerra Mundial, está aqui dentro, está aqui dentro. A Mirinha hoje fala assim: nossa, Falcone, seu cabelo está feio. Eu digo: problema, eu gosto. Amanhã eu estou tenso. A Mirinha vira e fala: Falcone, se o cabelo está tenso, é meu, você não tem nada com isso, vai cuidar da sua vida. Mas como é que mudou? Era a mesma frase. Mas eu já, porque eu estou num momento de instabilidade, eu parto para a violência verbal. Eu digo: Mirinha, quer saber de uma coisa? Não te aguento mais não. Tchau. Vira as costas e vai embora. Virei inimigo, porque ela falou que meu cabelo não tá bom.
O problema era o cabelo? Não. Era o que a Mirinha falou? Não. O problema que estava no momento de... Eu estava frágil emocionalmente. Frágil emocionalmente. Falta de oração e vigilância. Concluídas as sábias informações, ficamos a considerar os volumosos desafios que estavam destinados aos bons trabalhadores do Evangelho, encarnados e desencarnados, de forma que pudessem permanecer fiéis aos postulados do dever, vivenciando de maneira a confirmar-lhes a excelência, o recurso único e eficaz para desbaratar as construções do mal e dos seus pugnadores dentro do condomínio espiritual chamado Armando Falcone Filho nessa encarnação. Dá para entender? Palavra de Jesus. Somente os que perseverarem verão a Deus. Verão a Deus. Podia-se considerar que durante muito tempo a nobre instituição iria sofrer as investidas, as flechadas, os petardos, a presença lá fora, a algazarra, os tambores de vez em quando iam voltar da crueldade, da astúcia, utilizando-se da fragilidade dos seus membros. Quem é a equipe de trabalhadores do Centro Espírita? Almas falidas ontem. Olha para a cara da Verônica, olha para a carinha da Mirinha, olha para a cara desse que vos fala. Ah, tão bonitinho, né? Tão conservado. Como é que você está fazendo? Ah, é pomada de formol, né? Banheira de formol. Não adianta, não é assim, não. Quem vê cara não vê coração. Então, nós somos criaturas frágeis ainda. Um mosquito pica o Falcone e mata o corpo que ele está usando. Né? O outro toma um tiro na testa, atravessa o cérebro, sai lá. Eu tive uma pessoa, um amigo meu de Arapiraca, numa briga, numa casa de prostituição, ele tomou um tiro aqui, ó. Aqui, entrou. A bala alojou lá na parte posterior do cérebro. Família de grande poder aquisitivo, enfiaram no avião em São Paulo. Cai na mão do neurocirurgião em São Paulo. Eu voltei um ano depois em Arapiraca, a gente ia em Arapiraca comprar fumo. Perguntei, fulano de tal, morreu? Morreu? Falou que mas daqui a pouco está chegando aí para te abraçar. O cara chegou, gente, não tinha nem sequela. A bala entrou aqui, atravessou a base do cérebro, o hipotálamo todo, saiu, agarrou na nuca, tiraram a bala pela nuca. O cara não ficou com boca torta, não ficou com nada. E ele falou, eu falei assim, e você, voltou para a gandaia? Psh, eu falei abaixo, Falcone, ninguém precisa saber disso não. Ainda estava com as artimanhas, repetindo tudo, nem com o tiro. O outro vê um mosquitinho, vem aqui, tufo, dá um beijinho nele. Morreu. Dengue hemorrágica. Eu estou rindo com todo respeito. Não ignorava, no entanto, conforme acabara de presenciar, que os recursos valiosos do alto desceriam. Quanto mais trabalhamos no bem, mais amigos criamos no bem. Quanto mais nos fragilizamos, mais nos ligamos a quem não devia. Os recursos desceriam do alto sempre quando necessários, a fim de que não faltassem o pão de luz nos seus celeiros de amor, nem as valiosas bênçãos da coragem e dos valores morais dos enfrentamentos irritáveis. Os amigos espirituais da FEAC nos dizem, faça do centro espírita o seu segundo lar, faça do seu lar o seu segundo centro espírita. Vamos em frente? Isso é comum de acontecer, Falcone, essas investidas nas instituições religiosas? Você lembra do livro da Nora? Lá do grupo de... Na casa espírita. Agora o nome do médium. Marco Aurélio, não, como é que é? Aconteceu na casa espírita. Vale a pena ler. Outro livro para você ler. Outro livro para você reler, Falcone. Aconteceu na casa espírita. Porque se a gente entra na casa espírita, a gente não imagina, quem não tem evidência, né? O que pode estar acontecendo ali ao redor e o trabalho da espiritualidade. Cada trabalhador, por isso precisamos orar mais uns pelos Precisamos ser mais amigos, mais fraternos. Ah, mas eu não gosto de quem? Deixa eu ver lá. Eu não gosto do Fred. Tolerar o Fred para mim. Eu não gosto do Binho. O Binho é muito chato. Deus me livre e guarde a chatura que eu estou vendo no Binha. O que está me incomodando no Fred são ranços que eu ainda trago no meu
Condomínio espiritual. Condomínio espiritual. O problema não é eles. Sou eu. Eu vejo como é que é? A trave no olho do outro e não vejo o argueiro no meu olho. Ai, se eu pudesse, se eu tivesse a varinha do Harry Potter, eu fazia assim, desmaterializava uma meia dúzia de 20 na FEAC. Ah, tá encarnado, você encontra com eles 2, 3 vezes por semana. Se você desencarnar eles vão colar no seu... Só cola. 4 horas. A raio da minha sogra não morre, gente. O meu sogro, o meu tio, eu quero a herança do Beltrano, falou que deixou tudo em meu nome, mas só depois que ele morrer, que é desgraçado, não morre. Eu vou acabar morrendo antes dele. Olha só. Olha, não joga pedra em caixa de marimbondo com roupa de praia, não, que você vai tomar ferroada. E ele diz que também podia considerar que as reencarnações em massa iriam trazer para aqueles infelizes do passado terrestre, a fim que tivessem chance de evoluir, arrastando com as suas paixões verdadeiras multidões afins, de cuja maneira sairiam das regiões do vandalismo para novos tentames, que os conduziriam a outras instâncias onde dariam curso ao progresso, que é o processo pelo qual está passando o próprio Marquês e a Rosa Kelly, de se preparar para uma futura reencarnação e daí para frente dar uma nova jornada, né, na sua caminhada. É o que vai fazer o padre nessa encarnação. Nessa encarnação ele saiu da horizontalidade negativa para verticalidade com Jesus. Ele já era trabalhador do Cristo. Na hora da consagração da hóstia, fazia aquilo com unção e devoção. Mas quando saía do ambiente do altar, baixava a frequência. A Rosa Keller mais o Marquês vão ter que reencarnar para começar o processo de acerto. O padre já vai ter a oportunidade aqui. Então, Falcone, aproveita que você está aqui, meu filho. Aproveita que você é um padre espírita hoje. Mirinha, Verônica, aproveita que você é uma freira, são as freiras, pode dizer, um pastor, um rabino, um mulá, Entendeu? Vamos aproveitar que nós já estamos aqui, vamos dar uma virada. Não de 360 graus, senão eu faço isso aqui e volto para o mesmo lugar. Uma virada de 180 graus. E no momento da grande transição do planeta, travar-se a luta final e sucessivas batalhas conforme a lei de destruição, facultando a renovação inevitável. Então, a lei de destruição, né, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, que é preciso a destruição para que a coisa se renove, aconteça. Então, ele lá está explicando muito sobre isso. Com a chegada do Sol e a movimentação de pessoas na via pública, as atividades convencionais da Casa Espírita se iniciavam, e as orações que assinalavam os labores mantinham os vínculos com as esferas elevadas. A FEAC funciona das 8 horas da manhã até meia-noite, gente. De 1º de janeiro a 1º de janeiro. A estrutura espiritual que Dona Anita Borella, Irmã Clarissa e Mateus Fraga montaram, na FEAC só não trabalha quem não quer. Das 8 da manhã à meia-noite, 16 horas por dia. A FEAC está de prontidão para os encarnados. E para os desencarnados, 24 horas por dia. Em torno das fronteiras limítrofes do refúgio educativo, né, perto ali da Casa Espírita, os desordeiros ainda se movimentavam, mas lembrando que existia uma vigilância de uma certa distância, e dando curso à programação de desforço e tentativas de invasão, que iriam se prolongar indefinidamente. Eles podiam tentar, mas tinha um recurso da proteção ali muito forte, né? E isso era comovedor. O quê? Notar as sábias diretrizes da mentora, Madre Clara de Jesus, que, tomada pela consciência do dever, prosseguia no ministério, como se nada houvesse acontecido digno de nota ou de preocupação. Foi o que a Miriam falou. Se é a gente que está se deparando com... Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O espírito elevado, compreende o momento, tem paciência e sabe dessa confiança da proteção divina. Verônica, Mirinha, vamos largar espiritismo um pouquinho? Vamos sair do espiritismo agora. Vamos para a vida prática. Verônica, o que é que você enfrentava a cada
semestre a cada ano na sua vida profissional? Um bando de quantos alunos por sala em média? 30, 40 30, 35. alunos em média. Das mais variadas famílias, de pais educadíssimos a de pais os mais destrambelhados, dependentes químicos, agressivos, de pais carinhosos a pais da pancadaria. De gente que chegava com fome, só tinha comida na escola para poder comer, até gente que trazia merendeira cheia de coisa que sobrava. Não era isso? Todo tipo de gente. Vamos congelar a Verônica. Mirinha, onde você trabalha hoje? Numa empresa. A Mirinha é RH numa empresa. Quantos funcionários, Mirinha? A sua sala de aula. Quantos funcionários, Mirinha? 26. 26. Mais o patrão, a esposa do patrão, mais não sei quem. Patrão, mais, né? Mais a contabilidade, mais o sistema, mais o sistema, mais os fornecedores que querem empurrar mercadoria de segunda como se fosse de primeira. Vamos lá. Então, a Verônica comandava um batalhão. A Mirinha comanda um batalhão. Muito bem. Eu te pergunto, foi fácil, Verônica? Teve períodos mais... Nós falamos isso ontem, né, Verônica? É fácil, Mirinha? Não. E a Verônica mexia com argila mole. Criança. Criança. Criança vestida de adulto. Agora a Mirinha trabalha com adulto. Adulto vestido de criança. A turma da Verônica, quando muito, tinha um namorico, um beijinho roubado. A turma da Mirinha, se ela não colocar ordem padrão moral ali, esse transa empregado com funcionário dentro do banheiro da empresa. Entendeu como é que é? Como é que fica? Deu para entender que esquece espiritismo. É fácil manter ordem e progresso dentro de uma sala de aula? Também não é impossível. É fácil manter ordem e progresso dentro de uma empresa com 30, 40, 50 funcionários? Também não é impossível. Agora, e se a Verônica for da pá virada, como dizia a minha avó? Se ela é que bagunça o grupo, coitado dos alunos da Verônica. A Verônica só fala bobagem, palavrão, a Mirinha, ela é que está querendo se envolver com os trabalhadores da turma, seduzir alguém. Como é que fica a estrutura? Então imagina, quando o líder, quando quem está, o maestro, sabe o que está fazendo com a batuta na mão, a orquestra anda mais. Mas e se a Mirinha, a Verônica e o Falcone com o batalhão dele no consultório, na família, na FEAC, se a gente não souber utilizar a batuta de maneira correta? Então, por isso, Paulo de Tarso vai dizer para nos tornarmos cartas vivas do Evangelho. É santo. Eu agora só ando com o livro dos Espíritos debaixo do braço. O meu coração é só de Jesus e o meu pulmão não é mais da Souza Cruz. Pam, pararam, pam, pam, pam. Não adianta mandar tatuar aqui espírita, Jesus, Kardec e eu. É casca. Túmulos caiados por fora. Então, todos nós ainda trazemos acertos, desacertos, dramas, satisfações, insatisfações, alegrias, saudades nas emoções que se refletem de maneira mais direta em uns, menos direta em outros, também no aparelho genésico, no campo da sexualidade. Nenhum de nós. Atire a primeira pedra o que já estiver em paz. Quem está em paz não tem pedra na mão mais para tirar. Não tem pedra na mão mais para tirar. Semana que vem, o que é que nós temos? Capítulo 21. 21. Vai começar a clarear. Lê para nós o título aí.
Recomeço feliz. Onde nós viemos, para onde nós estamos chegando. Esse livro é a sua viagem, cara internauta. É a nossa viagem, o que eu acabei de falar da empresa que a Verônica tinha, da empresa que a Mirinha tem, da empresa que eu tenho. É isso. É a nossa viagem. Já colocamos os pés pelas mãos, uns mais, outros menos, salvo aqueles que já estão reencarnados na frequência de um Francisco de Assis, de uma Clara de Assis. Assistam de novo o filme lá, Irmão Sol, Irmão Lu. Irmã Lu. Ai, lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Ó, anteontem, peraí, hoje é dia 6. Ontem, dia 5, tivemos Cine FEAC. Assista lá, Cidade dos Anjos, O Quarto Rei Mago, Quarto Homem Sábio, O Manto Sagrado. Algum Lugar do Passado, O Manto Sagrado, Paulo Apóstolo do Cristo, Minha Vida na Outra Vida. E o filme de ontem, Falcone? Pesquisa. Semana que vem eu te falo qual é. Se fala. Tá bom? É isso aí. Vamos lá, então? Verônica, suas palavras finais. Releia o capítulo de hoje com atenção. Leiam o Recomeço Feliz várias vezes com atenção. Pega o seu lápis, risca o livro. Quantos capítulos faltam, hein? Vai até o 24. Faltam 4. 24. Falta 4 capítulos. Já está na... Um mês para a gente terminar. No próximo encontro, do 200, vamos trazer já o livro para o pessoal começar a encomendar para a Ana Lúcia na livraria da FEAC, para quem é de outra cidade, começar a procurar o próximo livro. Né? Vamos em frente. Verônica, suas palavras finais, então. É muito importante essa releitura. Quem faz isso, quem torna isso um hábito, já percebeu como o entendimento é melhor. A leitura prévia, depois estudando com a gente aqui, depois lendo de novo. Então, vale a pena mesmo, porque clareia, dá uma outra visão de entendimento. E aí, semana que vem, a gente vai ver o recomeço feliz aí do Padre Mauro. Mirinha? É isso, gente. Tá pensando que birimbau é gaita? Né, não. Rapaz, birimbau toca assim, gaita toca assado. Se amando, já é. Ô, gente, ó. Uma rapadura pra você ver. Quebra. Quebra o dente. Ô, gente, a área genética é responsável é a área sexual do nosso organismo, né? Que pode ser também equilibrada com arte, igual foi falado aqui, com dança, com natação, com o que você... Trabalho no bem. Capaz, na venca, aplica o passo nos cachorros, no canarim-bel. Isso, não precisa de você achar que porque você não está com desequilíbrio nessa área, ou porque não tem exercício sexual, que você está desequilibrado, nada disso. Né? Tem muita coisa para a gente fazer e Deus está no comando. Um beijo, até semana que vem. Agradecendo a sua presença, lembrando que a sua água já está fluidificada, mesmo que você tenha assistido a posteriori, os amigos espirituais estão de prontidão. E lembrem-se, dia 15 de fevereiro você tem encontro marcado comigo na FEAC, num seminário interessante sobre minha ficha reencarnatória. Abre parênteses, como estou? Vai ser uma experiência da gente repensar o nosso programa reencarnatório, tá bom? Agradecemos a presença e a participação nos bastidores do Chaves, da Jussara, de toda a equipe da multimídia da FEAC, como de todos os setores da FEAC, a equipe Sorriso, o departamento de assistência social, do livro, do patrimônio, o departamento da mediunidade, da infância e da juventude, da divulgação doutrinária. Esqueci algum?
a equipe que visita as Conce, que visita o HU, que visita os ancianatos, as tarefas do passe externo, os trabalhadores do SOS Preces, do atendimento fraterno, e você que nos acompanha. E você que nos acompanha. Ah, Falcone, eu gostaria de trabalhar numa casa grande igual a FEAC. O grupo que eu frequento é tão pequenininho. Gente, eu trabalhei em grupos pequenos durante mais de 10 anos da minha vida. Tinha um grupo, tinha um grupo de estudos nesse grupo, um grupo de estudos presencial na minha cidade, entendeu? Era eu e mais 2 pessoas. O dia que a casa estava cheia, tinha 5 pessoas. E viajando por esse Brasil, já falei em instituições espíritas com centenárias, instituições espíritas respeitáveis. A Verônica e eu falamos numa instituição que diminuíram o tamanho do salão. Por quê? Porque não tem trabalhador, não tem frequentador. Uma casa respeitada nessa cidade que a Verônica já foi falar, que eu já fui falar, entendeu? O salão era enorme. E nós fomos lá e assustamos. Eu fui com Verônica. Ela falou, falei na casa tal, lá na cidade vizinha aqui. Eu falei, eu fui lá a última vez, estavam fechando uma parede no meio do salão. O que houve? Ah, fecharam porque o número de pessoas presentes na reunião, hoje, quando a casa está cheia, são 10, 12 pessoas. Então não é o tamanho da instituição. A Mirinha dedica a FEAC 10 horas por semana. A Verônica só pode dedicar 2. O Falcone só pode dedicar 1. A 1 ou 2 da Verônica pode produzir mais movimento dentro de nós do que as 10 da Mirim. Ou vice-versa. Dá para entender isso? Vamos pensar nisso? Reconciliação. Reconciliar. Reconciliar. Temos que pensar. Vamos orar. Agradecemos Jesus. 30 dias já se foram, 31 dias do mês de janeiro. E já estamos no 6º dia do mês de fevereiro. Dai-nos forças para perseverar, estudando o Espiritismo, estudando-nos como alunos, como aprendizes, nessa jornada extraordinária chamada vida. Por onde passar, que possamos ser aqueles que sirvam de referência, não de modelo, porque modelo somente vós. Pelo nosso modo de agir cada dia mais equilibrado, de falar em tons cada vez mais equilibrados, em conteúdo cada vez mais equilibrados, e de nos mantermos dignos de sermos chamados espíritas e cristãos. Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item capítulo 17, item 3, 4, 5, o homem de bem, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Dando graças a Deus, rogando saúde e paz para Divaldo Franco, para Manuel Filomeno de Miranda e para todos os trabalhadores, todos os companheiros que fazem parte desta família dos encontros com Manuel Filomeno de Miranda, encerramos o nosso estudo desta noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Meninas, obrigado pela presença. Hasta la vista.